Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. E isto envolve uma série de processos, de serviços, de situações em que todo aquele que é imigrante, todo aquele que é empreendedor, todo aquele que é estudante e queira vir a Portugal acaba se envolvendo e precisa de resolver estas situações em Portugal. E com isto, nós, através deste canal, procuramos levar até vocês informações que são necessárias e esclarecer algumas dúvidas que nos são colocadas, ou aqui no canal, ou aqui no nosso Instagram, e selecionamos sempre algumas situações que nos chegam durante a semana e passamos então a trazer alguma resposta, alguma luz sobre a dúvida que nos foi colocada. De toda maneira, se você está assistindo a este canal pela primeira vez, gostaria de lhe convidar para que se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho na página do YouTube e assim você receberá automaticamente todo o conteúdo que será produzido daqui para adiante. Com relação ao conteúdo do passado, temos as playlists aqui e você pode navegar e procurar aí aquilo que é de vosso interesse. Para vocês que já são nossos seguidores, o nosso muitíssimo obrigado. Gostaríamos de continuar com vocês aqui no canal e sempre lembrando, enviem sugestões de pauta, comentários, críticas, seja o que for, ou aqui no nosso Instagram ou abaixo do próprio vídeo e nós estaremos, dentro do possível, como já dito, respondendo para vocês. Muito bem. Vamos então responder algumas perguntas, algumas situações que nos foram colocadas aqui por nossos seguidores, por aqueles que nos acompanham aqui no canal, e eu vou diretamente a uma situação que foi colocada por um dos nossos seguidores aqui no próprio canal. E diz respeito ao seguinte: fale conosco sobre os rumores, vejam bem, rumores de um projeto de lei que visa dar fim à lei da cidadania sefardita, já que Israel está em meio a uma guerra e se essa lei for aprovada, se poderia pegar mal para Portugal como ser vista como antissemita. Além do mais, o que acontece se for a votação depois do prazo da qual o projeto determina? Bem, vamos lá. Isto aqui envolve várias situações. Primeiro, existe sim um projeto, existe sim, por parte do Estado, uma situação que pretende pôr fim à concessão das nacionalidades para quem é descendente de judeu sefardita. Isso já foram feitas várias tentativas no parlamento português no sentido de extinguir esta modalidade de nacionalidade. Por quê? Porque num primeiro momento, assim como em outros países, não é só em Portugal, há de se entender que transcorreu um prazo muito longo desde o momento em que ocorreu a expulsão dos judeus sefarditas da Península Ibérica, isso significa Espanha, Portugal, dentre outros países, mas vamos falar de Espanha e Portugal. Vamos lembrar que houve, já por parte de alguns destes sistemas jurídicos, a extinção desta possibilidade, porque, assim como para outras modalidades, abrem-se janelas. Uma determinada cidadania, vou falar de uma alemã, de uma luxemburguesa ou de algumas outras, tem prazo. Eles abrem uma janela, por exemplo, de 10 anos. Se nestes 10 anos você entrar com o pedido, ok, vai ser avaliado e se tudo estiver bem, será concedido. Uma vez fechada esta janela, não há mais condição de você pedir a sua nacionalidade. O que se pensa e o que se pretende é justamente fechar a janela para quem é descendente de judeu sefardita. Até porque houve, no passado recente, situações em que se vendiam, talvez até ainda se vendam, não sei, não vou avaliar isto aqui, mas há manifestações, há informações no sentido de que se vendia isto como se fosse um refrigerante lá na prateleira do mercado, em que se vendiam processos de nacionalidade sefarditas. Há denúncias no sentido de que alguns mais abastados conseguiram cidadania através desta
regra da lei portuguesa de maneira muito rápida e muito, sabe, mas assim, foi para ontem o negócio. Inclusive envolvendo pessoas que são conhecidas mundo afora, que têm poder financeiro para isso. E, em razão destas denúncias e destas situações todas, é que se chegou ao fato de extinguir esta possibilidade. Isto não tem nada a ver com a situação da guerra, isto não tem nada a ver com o que se passa no Médio Oriente neste momento. Absolutamente nada. E isto não é nenhuma situação, ao meu modo de entender, que venha a envolver uma situação de que isto é antissemita, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro. É simplesmente uma lei que estava em vigor e que o Estado pretende, depois de um certo tempo, alterar. Se ela vai à votação, se ela não vai à votação, o Estado é o Estado, em qualquer lugar. Eu hoje crio uma regra. Por exemplo, diz a lei portuguesa de que um processo de nacionalidade deve ser resolvido em 90 dias. Quem me dera fosse resolvido em 90 dias. 3 anos, 2 anos e meio, 4 anos. Não há prazo, não há limite. As conservatórias em Portugal recebem, em determinadas épocas, receberam 1000 processos de nacionalidade por dia. Quando saiu a nota relacionada a esta modalidade de nacionalidade, que é a do judeu sefardita, as conservatórias tinham à sua porta, aqui em Lisboa, fila. Tinha gente que dormia na fila, dormia no carro com uma cadeirinha e alguém segurando vaga. 3.000 pedidos por dia. Imaginem o volume de serviços e de processos e de documentos em análise. Tem gente que não conseguia juntar toda a documentação exigida para o processo. O que eles faziam? Entrava com o processo de qualquer jeito. Depois eu junto o documento. O que vai ser feito com estes processos que no momento do protocolo não apresentaram os requisitos mínimos necessários para a submissão do pedido? Não sei. A conservatória que vai decidir. E quando vai decidir, também não sei. Nós não temos bola de cristal. Aliás, eu tinha uma, quebrou. Não tem outra, então eu não consigo adivinhar. A gente não consegue saber o que vai ser amanhã, principalmente quando se trata de política. Porque isto é uma decisão política, não é uma decisão meramente técnica. Ela envolve vários fatores e envolve o interesse do Estado, que é manifestado através do parlamento, que cria regras que abrem e fecham janelas quando se trata de processo de nacionalidade. Então, dizer que isto vai ser um problema para Portugal, que isto vai ser mal visto para Portugal, porque isto é... Esqueçam isso. Isso já é florir demais a situação. Existe uma regra que permitia esta nacionalidade, ela tem uma data prevista de fim, que é agora, estamos próximos desse momento, mas perceba que isto tudo é anterior à situação da guerra. Portanto, não vamos misturar as coisas e não vamos levar o peso, né, e o problema que está ocorrendo lá e trazer isto aqui para dentro de um processo de nacionalidade portuguesa através desta regrinha. Portanto, não vamos misturar as coisas. Já dizia um sábio professor, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E ele tem razão. Eu assino embaixo. Então, espero que tenhamos esclarecido e respondido a esta dúvida que nos foi aqui colocada. E vamos passar para uma próxima, que também é um comentário aqui. Aliás, essa aqui foi um comentário sobre o nosso vídeo número 565. Tá? Comentários da semana sobre CF, AIMA, isso, aquilo, outro. O sujeito simplesmente, o cidadão aproveitou a oportunidade e colocou uma nova questão. Então, respondemos a esta uma aqui. Agora, nós fizemos um outro material relacionado aos consulados portugueses lá no Brasil, principalmente focado no Rio de Janeiro, e também alguma coisa relacionada a São Paulo. Não sabemos dos demais porque não havia
informação ainda neste sentido. Bem, diz o Estadão aqui bem, mas falar do Rio de Janeiro, que aconteçam estas situações, tá, que foram destacadas pelos investigadores, de que as organizações criminosas, vamos chamar assim, se infiltraram no consulado, nos serviços consulares portugueses, através de pessoas e através de propinas, através de corrupção no processo de avaliação de pedidos de nacionalidade e de concessão de vistos. Ora, diz ele aqui que falar do Rio de Janeiro é piada pronta. Infelizmente, se você acha isso, quem sou eu para dizer algo? O fato é, estão sob investigação. E o que nós esperamos é que realmente se consiga, se tudo correndo da maneira correta, resolver esta situação o mais breve possível. Afinal de contas, uma organização criminosa está, ou uma, ou duas, ou três, não sei quantos, não sei como isto está acontecendo, tá? Eu estou muito longe deste problema, isto é lá no Brasil, é lá no Rio de Janeiro, nós estamos aqui em Portugal. Nós só temos a informação de que há problemas. E o que nós esperamos é de que o Estado português, com o auxílio das forças de segurança do Brasil, consigam resolver isto o mais rápido possível. Para quê? Para que volte tudo à normalidade, os processos fluam normalmente e que não haja o tal do fura-fila. Que não haja um processo de nacionalidade fraudado. Como dizia a matéria na época, bem, nós temos uma situação em que ressuscitaram alguém para lhe conceder uma nacionalidade. Imagina só, a que extremos chegamos. Então, quando a gente pensa, tá, e muitas vezes acaba criticando até o Estado, porque demora o processo de nacionalidade, porque demora a aprovação de um visto, percebam quantos detalhes, quantas informações são necessárias serem verificadas para que o pedido daquele cidadão que está lá esperando seja ou não concedido. A nacionalidade de todos os antecedentes, quando se trata de um processo de nacionalidade, toda a documentação que é juntada num processo de nacionalidade, se aquilo tudo está correto, se aquilo tudo está certo realmente. Quando se trata de um processo de visto, será que todas aquelas informações que estão ali estão realmente corretas? É 100% seguro? Posso conceder? Não é para menos que a União Europeia, e em alguns países já é a realidade, estão apertando o parafuso da imigração. Por quê? Se nós olharmos aqui em Portugal, vamos falar de Portugal, nós vamos ver que de tempos em tempos a Polícia Judiciária, a PSP, fazem ações em determinadas regiões, em determinadas localidades, e se esbarram com uma realidade de encontrar centenas de pessoas que entram ilegalmente em Portugal, que trabalham em Portugal, trazidos para cá por máfias da imigração, portanto, cometem crime estas pessoas, e que o que se espera é que realmente o Estado exerça a sua função e o seu dever e poder de polícia. Primeiro, em controlar a fronteira, em ser mais rigoroso no controle de fronteiras. Isto não significa encerrar e proibir a imigração para Portugal. Não é isto o que se pretende. O que se pretende é que o Estado seja mais rigoroso na análise e concessão destes direitos. Para quê? Para que estes problemas que hoje estão aqui sejam resolvidos, sejam evitados até. Porque, querendo ou não, esta gente que está irregular, que não consegue documento, que não consegue absolutamente nada, que fica à margem da sociedade, podemos dizer assim, torna-se um problema para o Estado. Então, se eu puder evitar, porque o problema agora está aqui dentro, não é? Porque eles entraram, aqui nós temos um problema. Isso acaba desencadeando em violência, isso acaba desencadeando numa série de fatores que são contrários à cultura, à mentalidade, às questões de segurança que nós temos por padrão em Portugal.
Então, o que se pretende, né, através de muitas destes processos que estão em curso, e esse do Rio de Janeiro é um deles, é evitar que estas coisas aconteçam. E evitando que isto aconteça, nós teremos novamente uma regularidade, uma tranquilidade no que diz respeito a quem vem para Portugal. Vou abrir um outro parênteses aqui que vai tratar da questão dos documentos que são apresentados na submissão. Lembrem vocês que nós já fizemos vídeos aqui, já falamos a respeito do certificado criminal brasileiro, que não reflete a realidade. A pessoa pode estar com um pedido de prisão em aberto e no sistema que emite o certificado de registro criminal brasileiro não consta esta informação. O cidadão foge do Brasil para Portugal e de Portugal ele segue caminho, porque ele vem para cá com isso, tranquilo. Ele faz uma nacionalidade portuguesa, tranquilo, porque para todos os efeitos não tem nada contra ele. Então percebam a gravidade disto. Esta pessoa pode ser um criminoso de baixa periculosidade até, mas como pode ser um grande criminoso, um cidadão que é procurado, e ele sai por este mundo velho afora, até que às vezes com um passaporte português embaixo do braço, e isso abre caminhos, abre portas. Então, percebam, é um trabalho árduo para que a gente consiga resolver isto. Perfeito? Muito bem. Agora vamos a uma outra situação, que também está aqui, e eu também gostaria de abordá-la. Eu falo aqui através de visto CPLP para Portugal, a diferença entre os meios de subsistência e coisa e tal. Esse foi o nosso vídeo número 540. E a pessoa entrou em contato conosco e perguntou sobre a exigência de comprovação de meios de subsistência. É abordada no checklist. Não em relação ao meio de comprovação propriamente dito, pois não menciona um único documento para tal efeito. Resta saber se os 12 salários citados realmente funcionam na prática da emissão deste visto e se extratos bancários seriam aceitos na comprovação. Olha, a lei não diz que documento você deve apresentar, mas a lei refere a uma portaria do Estado português que diz que você precisa apresentar X valor de acordo com a composição do grupo familiar, inclusive. Porque tem casos em que vem o pai, a esposa, né? Vem o interessado, depois vem a esposa, depois vem os filhos. Então, para cada um destes, há um critério fixado em lei, através de uma portaria do Estado português, que diz quanto deve ter de rendimentos. Neste caso, há uma regra, o checklist não menciona que tipo de documento, mas, por óbvio, se eu quero provar que eu tenho condições de me manter em Portugal durante um determinado tempo, como é que eu faço prova disso? Muito simples. Eu não preciso colocar na lei que é um extrato bancário. Eu não preciso colocar na lei que eu tenho que ter uma conta aqui ou num banco determinado XYZ. Por óbvio, existem meios legais de se provar isto. Extrato bancário prova que você tem no banco uma determinada quantia. Extrato bancário que traga uma informação a respeito de investimento financeiro, por exemplo. Eu posso ter um investimento feito lá no meu banco, no meu país de origem, mas isso vai aparecer no meu extrato. Eu não posso chegar com um bolo de dinheiro, botar em cima da mesa na VFS e conta aí para ver se serve. É óbvio que são extratos bancários, declaração de imposto. Se eu falar de Brasil, vou falar da declaração de imposto de renda, onde eu declaro que eu tenho bens, que eu tenho patrimônio, que eu tenho dinheiro na conta, que eu tenho condições de suprir aquilo que a lei portuguesa exige. Não há necessidade de eu colocar na lei se é um extrato bancário, se é uma aplicação financeira, se há declaração de imposto de renda. Na dúvida, junte. Diz o ditado que o que abunda não prejudica. Então, põe o teu extrato do imposto de renda. O problema é que muitas vezes você não gosta de declarar para o Estado que tem. Então, o seu imposto de renda não retrata a realidade.
E aí você pode ter problemas. Mas se você fizer isso tudo certinho, se a sua declaração de imposto de renda refletir a sua realidade, ela aprova. Está aqui, está aprovado. O governo brasileiro sabe disso. Junto o extrato do banco. Simples assim. Não precisa fazer constar na lei se isto é ou não documento fiável para esta finalidade. Temos mais uma situação aqui em que assim, um seguidor pergunta: estou vendo seu vídeo, quero saber quando é que vai abrir vaga para um determinado número. Gente, eu disse há pouco, a minha bolinha de cristal quebrou. Eu não tenho como saber. Eu também tenho, para saber isto, eu faço o quê? Eu ligo, passo a mão no telefone e ligo no CEF, na AIMA. E quando eles atendem, porque nem sempre isto é assim tão fácil quanto pode parecer, a gente pergunta: tem vaga para tal artigo? Não, não tem. Tem previsão de abertura? Não, senhor, não há previsão. O senhor tem que continuar ligando. É assim que funciona. Seja para você que é o utente, né? O interessado no processo, seja para o advogado, nós não temos bola de cristal. Nós não conseguimos saber mais do que os outros. Neste sentido, nós temos que ligar e perguntar. É a mesma coisa que a tal marcação. Quando abrem vagas, nós temos que parar o nosso serviço, ir ao telefone e ficar ligando. Ligando, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 11 mil ligações para um atendimento. E às vezes ainda, quando nós somos atendidos, a resposta é: lamentamos, mas não há mais vagas para este artigo. Há previsão de abertura? Não, doutor, não há previsão de abertura. O doutor tem que continuar ligando. É lamentável? É. Mas é assim que funciona. Pelo menos até agora. Nós estamos hoje no dia 2 de dezembro de 2023. Esta é a situação. Liga para o número que está no portal da AIMA e a atendente nos dá esta resposta. Esperamos que, com o decorrer do tempo, isto mude de alguma forma, porque realmente o sistema de atendimento por telefone é um caos, como é até hoje. Vamos ver o futuro. O futuro, não tenho como dizer para vocês o que vai ser. Aqui temos uma outra situação. E no passado, que foi alterada a lei do estudante brasileiro, não precisava mais apresentar meio de subsistência para aplicar visto de estudante. Isto não está em vigor? Ou eu entendi errado? Esta foi a pergunta. Para responder isso, eu vou colocar na tela aqui para vocês o que diz o documento, que é o checklist da VFS. Eu tirei isto aqui lá no site da VFS de São Paulo. Visto de residência para investigação, estudo, intercâmbio de estudantes do ensino secundário, estágio e voluntariado. Esse é um dos documentos, aliás, que faz parte de um processo de visto consular através da VFS. Então você tem que, né, ir preenchendo isso aqui. Tenho, não tenho, não tenho, tenho. E nós vamos lá para a segunda página deste documento, quando fala aqui em frequência do ensino superior. Aqui nós temos, na primeira página ainda, comprovativo de meios de subsistência. E embaixo diz assim, ó, dispensas, consultar a seção específica consoante o motivo da estada. No caso, nós estamos tratando de uma pessoa que vai, pelo visto, buscar um visto de estudo. Pelo menos a pergunta que foi colocada aqui no canal é esta. Então eu vou aqui embaixo para frequência de ensino superior. E aqui nós encontramos, nos últimos parágrafos, a seguinte informação: os estudantes de ensino superior admitidos em instituição de ensino superior oficialmente reconhecido nos termos da legislação em vigor, artigo 91, letra B da Lei 23/2007, que é a Lei de Estrangeiros, estão dispensados de apresentar seguro de saúde ou equivalente, de comprovar as condições de admissão ou em como foi aceite em instituição de ensino superior,
seguro de viagem ou meios de subsistência. Parágrafo seguinte. Estão dispensados da apresentação do documento de comprovação da admissão e prova de suficiência de meios de subsistência todos os estudantes beneficiários de uma bolsa de estudo, bem como aos beneficiários de uma bolsa de estudo atribuída pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. E, no último parágrafo, é dispensado da prova de meios de subsistência ou requerente de visto de residência nacional de Estado terceiro de língua oficial portuguesa, quando admitido em instituição de ensino superior. Portanto, a dúvida que nos foi apresentada, se isso está em vigor ou não, está sim. Ela continua em vigor. Ela está no checklist da VFS. Então, se você vai fazer um visto, quer fazer o visto, eu vou fazer sozinho, não tem nada. Não precisa de orientação nenhuma. Está aí a sua resposta. Então você não precisa, se você é membro de países da CPLP. Perfeito? Esclarecida a dúvida? Espero que sim. E vou novamente dizer que, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, quiserem sugerir pautas, inclusive, entrem em contato através do nosso Instagram ou coloquem as suas dúvidas aqui embaixo do canal e no decorrer da semana nós vamos selecionando algumas destas situações e sempre aí, sábado, às vezes no domingo, depende de como está disponível o tempo, a correria do dia a dia, nós lançamos então um vídeo com retorno para vocês de tudo aquilo que se passou durante a semana. Perfeito? Então, um grande abraço para todos. Muito obrigado pela audiência, por estarem aqui conosco. Compartilhem estes vídeos, porque esta informação que aqui está colocada pode ser de interesse de várias outras pessoas, e não somente a você que colocou isto aqui. Por isso é importante compartilhar. Passe para os amigos. Alguém vai esbarrar com esta informação e vai dizer, mas é isto que eu precisava. Perfeito? Então, um excelente final de semana, um grande abraço a todos e até breve.